e como é que ele quis abordar temas tão, assim, sensíveis ou tão, vamos dizer assim, fora do comum ou fora da realidade, vamos dizer assim, que a gente talvez possa encontrar nos dias de hoje. Mas a verdade é que a gente, no nosso cotidiano, nas palestras públicas, nos nossos estudos, a gente deixa de passar por alguns temas no Livro dos Espíritos, e isso talvez não está tão presente assim nos nossos encontros, nos nossos dias a dias, mas a gente percebe que, de fato, Kardec ele preparou todo o material como se fosse uma consulta de qualquer dúvida ou qualquer tema que nós quiséssemos encontrar a resposta do ponto de vista da doutrina espírita, ali a gente encontrava. E aqui, no que nós vamos conversar hoje sobre os combates, a gente vai encontrar, de fato, uma série de perguntas bem específicas a respeito desse tema, sobre os combates, sobre as guerras, porque a guerra ela está presente no nosso mundo de provas e expiações desde quando o mundo era primitivo, né? Desde que a gente começa a se organizar enquanto sociedade, as guerras elas sempre se fizeram presentes, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma das civilizações mais antigas aí, que é importante também, porque divide a história da pré-história, e lá nós temos a Mesopotâmia, né, que ficava ali entre o rio Tigres e o Tigre e o rio Eufrates. Essa civilização que ela vai de 4.000 anos antes de Cristo até o século IV antes de Cristo, ou seja, tem um período muito longo e que diversos reis passaram por ali. E ela é uma sociedade importante porque divide a história da pré-história, porque quando começam a surgir as primeiras escritas, ou seja, quando a gente começa a escrever de fato, e também porque é quando a sociedade começa a se organizar e a viver em grupos. Então, naturalmente, quando a gente começa a conviver em grupo e começa a se organizar em grupo, ainda pelas nossas imperfeições, deixamos o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa ambição tomar conta, e aí, naturalmente, começamos a ter diferenças de posicionamento, diferenças de referencial, começamos a desejar aquilo que às vezes não nos pertence, pertence às outras pessoas, e aí começam a suceder as guerras também, né? Então, a destruição do Templo de Jerusalém, por exemplo, é uma das destruições mais conhecidas, mais famosas e importantes para as religiões, e essa destruição, ela na verdade acontece por dois momentos. A primeira acontece com o rei Nabucodonosor, ainda enquanto Mesopotâmia, lá atrás, e aí tem essa primeira diáspora dos judeus, e a segunda no período de Jesus, né, ali com, mais tarde, né, com o Império Romano. E aí tem, naturalmente, a segunda diáspora dos judeus. E a gente percebe que essa guerra, sobretudo lá na Palestina, né, em Israel, a gente sabe que hoje em dia ainda acontece, né, tem acontecido, e a gente tem visto uma escalada desse confronto, assim como na Ucrânia e na Rússia, de forma mais recente também, em outros países lá, sem contar aquelas menores, né, que nós, às vezes, nem, quiçá, ficamos sabendo, ou então vamos nos ficando irrelevantes ou indiferentes a essas notícias, porque um combate, quando a gente olha, por exemplo, hoje as notícias, né, lá do Rio de Janeiro, eu sei que temos alguns moradores aí do Rio, a gente vê aquilo que aconteceu hoje na Avenida Brasil e pensa assim, poxa, como é que pode, assim? E algumas pessoas, outro dia eu vi um vídeo do Rio também, os bandidos andando com um fuzil, vários, um atrás do outro, e os moradores do Rio andando como se fosse uma outra pessoa qualquer ali no passeio. Então, a gente percebe que há essa guerra e esse combate ainda presente nos dias atuais. Então, a gente vai ler as questões aí, vamos comentando e vamos fazer uma analogia e ver as diferenças que existiam também na época de Kardec em relação a essas guerras e trazer um pouco para a nossa realidade, do nosso dia a dia, que a gente sabe que esse tema ainda se faz presente, né? Então, na questão 541, Kardec pergunta se durante uma batalha há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos. Ô Pedro, Oi? desculpa. Você quer que eu te ajude lendo? Minha voz não está muito boa, não, mas se quiser. Ué, então tá, pode ser, melhor ainda. É? Pode. Repete ou você quer? Você que Repete manda. ou lê a resposta?
Pode ler a resposta. Resposta. Sim, e que lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Ótimo. Então, olha só, quando a gente analisa na época de Kardec, né, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, então ele formula ali um pouco antes, entre 55 e 57, né, porque 55 é quando ele tem o contato com as mesas girantes, então provavelmente a maior parte foi escrita ali durante o ano de 1856. A guerra naquela época, ela tinha uma conotação muito diferente do que nós temos no dia atual. Sobretudo as guerras entre países, né? Porque ao longo desse período a diplomacia ela foi tomando corpo, foi se fazendo mais presente entre os países, assim como as alianças também. Mas naquela época, qualquer opinião divergente ou qualquer circunstância que não favorecesse no mesmo ponto de vista, era romântico, vamos dizer assim, ter as guerras. As pessoas, qualquer situação que haviam divergências, sejam elas quais forem, elas tinham essa cultura de resolver tudo, e sobretudo as questões políticas, através dos embates. Então é como se houvesse algo de nobre em guerrear, em ter essa coragem de guerrear. E aí, quando Kardec ele pergunta sobre se há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos, ele, na verdade, agora faz uma pergunta específica de algo que a gente já tinha visto lá atrás, quando ele pergunta sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, essa influência a gente já estudou aqui, que ela se faz presente. E, da mesma forma, acontece com todos os povos. Então, quando há duas nações guerreando uma contra a outra, a gente pergunta assim, né? Poxa, como é que pode sair algo de bom dessa situação? Como é que vão ficar a influência dos espíritos nessa situação? E, na verdade, a gente sabe que a influência dos espíritos, ela existe sempre, sempre existirá, e sempre vai acontecer também dos dois lados das situações, dos dois oponentes. Tanto influenciando o lado A, tanto influenciando o lado B. Por quê? Porque a gente esquece, por alguns instantes, que do mundo espiritual também existem aqueles espíritos que apenas querem o confronto, o ódio, as dissensões, as guerras. Não é porque ele retornou para o mundo espiritual que ele se tornou evoluído ou que agora só quer o bem, só quer a paz. Então a gente percebe que na guerra, esse estímulo de coragem ou esse incentivo às lutas, à sangria, às mortes e às violências, a gente sabe que naturalmente não vai partir disso de de uma equipe, né, de uma série de espíritos com a sua moral elevada. Então isso naturalmente é estimulado geralmente por esses espíritos que gostam desse tipo de questão e naturalmente estão mais abaixo ali na escala espírita. E aí a gente já percebe que desde lá da época da mitologia, né, como Kardec faz esse comentário aí, já temos os deuses, eles tomando partido, né? Então, essas alegorias eram como se fosse, de fato, um simbolismo de alguém, de uma entidade além do corpo físico, do corpo humano, que vai, de fato, amparar e ajudar. Então, isso desde lá dos vikings também, a gente sempre vê que tem essa referência a uma entidade, a um algo superior que vai ajudar, que vai proteger, que vai orientar e que vai fortalecer determinados exércitos, né? Alguma consideração, pessoal, sobre essa parte ou podemos ir avançando? Vamos lá. Porque assim, em Pedro, só um comentário, que quando fala de espíritos assistindo e amparando, não está falando espíritos superiores, né? Só espíritos, né? Está em aberto, né? Exatamente. Nessa primeira pergunta, ele deixa na neutralidade. Assiste e ampara não tem só a conotação positiva, né? Não tem só a conotação do ponto de vista de sustentação espiritual. Você pode ser assistido e amparado para algo ruim também, né? Então, É. tem esses dois pontos. Uhum. Pode ler a outra? Pode? Então, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados
Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. Bom, então aqui, Kardec ele começa a caminhar e para também fugir um pouco dessa neutralidade que ele começa esse tópico, que ele começa esse item. Porque ele começa agora a entrar, né, num outro ponto, que é a respeito da justiça. E aí, esse assunto ele começa a ficar um tanto mais delicado, porque quando a gente olha do ponto de vista da justiça humana, ela é diferente da justiça divina. Então, o que ele começa a adentrar agora é em relação a esse sentido. Poxa, como é que a gente vai fazer se a gente olhar apenas com o lado da justiça humana, o que vai estar certo ou o que vai estar errado? Como é que vai ficar essa influência para que esses espíritos tomem partido por uma causa, às vezes até mesmo injusta? E aí eles esclarecem que há muitos espíritos que eles só se comprazem na discórdia e na destruição. Então, na verdade, o que eles querem, trazendo para um bom português, é ver o circo pegar fogo. Para eles não importa se o fulano está certo ou se o Beltrano está errado, de quem vai vencer essa discussão, ou então quais são os direitos ou as consequências desses atos, dessa guerra, desses embates. Eles não se preocupam com isso. O que eles se preocupam é a guerra pela guerra, é o ódio pelo ódio, a raiva pela raiva, a morte pela morte. Então, a gente percebe que esses espíritos eles estão sempre metidos nessas questões. E isso a gente vai trazendo em esferas inferiores, né? Porque quando a gente analisa uma guerra, naturalmente a gente está falando aí de vários soldados, né? Ou seja, de um exército grande, muita gente envolvida. Então a gente está falando do mesmo ponto de vista espiritual, não é apenas um espírito que vai ficar ali influenciando ou que vai dirigir isso. A gente está falando de uma pleiade de espíritos que estão ali reverberando e influenciando ódio, influenciando raiva para todos aqueles exércitos. E quando a gente vai diminuindo essa escala, a gente percebe que esses ódios, esses rancores, a gente sofre essas influências também diariamente, né? Principalmente pela nossa sintonia. 543, Fran. Uhum. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha, na estratégia, né, da guerra lá, né, das batalhas? Uhum. Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. Ótimo. Então, aqui é uma referência clara, né, àquela famosa questão do Livro dos Espíritos, 459. Podem os espíritos influenciar nos nossos pensamentos e atos? E aí os espíritos se esclarecem, né? Com certeza, são eles, na verdade, que nos dirigem. Então, essa influência que os espíritos vão ter no general é, na verdade, uma influência que nós recebemos enquanto cidadão, enquanto encarnados, né? Pessoas comuns. A diferença é que ele aborda isso daqui de um ponto de vista específico do combate. Porque, como a própria Fran orientou, né, já disse aí, o general é aquela pessoa responsável pela sua tropa, responsável por elaborar o plano de ação, por onde que vai haver, se for o caso, uma invasão, quanto tempo eles vão ficar em cada local, quais serão os recursos necessários, os suprimentos, o deslocamento, enfim, ele que vai organizar toda a parte da estratégia, da logística, da alimentação, de armamento, de tudo isso. Então, uma decisão errada de um general, ele pode naturalmente levar todo o exército ao fracasso. Assim como uma boa tomada de decisão dele vai fazer com que ele tenha êxito também no seu empreendimento. Então, eles estão naturalmente um tanto quanto mais visados do ponto de vista espiritual. Ou seja, a chance deles sofrerem assédio é muito maior. Porque quanto maior a responsabilidade nós temos em relação às vidas das outras pessoas, naturalmente seremos mais influenciados, não só do ponto de vista, vamos dizer assim, dos espíritos perversos ou com
o objetivo de nos prejudicar, assim como também do ponto de vista dos nossos guias e protetores. Então, o que vai nos orientar e que vai fazer diferença nesse sentido é a nossa moral, é a nossa sintonia. Qual dos espíritos nós vamos abrir a porta para que eles sintonizem conosco? Como que nós vamos dar ouvido àqueles espíritos que querem a guerra pela guerra, ou vamos dar ouvido aos nossos guias e mentores? Então, é mais essa questão, né, que a gente precisa se atentar, porque eles podem ser influenciados em todas as concepções, em todos os sentidos. Agora, a gente precisa relembrar sempre que essas influências, elas sempre esbarram no livre-arbítrio. Então, uma pessoa pode me influenciar tanto para o lado positivo, e no final da situação, por maior que seja essa influência, eu decidi não fazer aquele ato de generosidade, e a decisão, no final das contas, vai ser minha. Assim como uma pessoa, os espíritos podem me influenciar para um ato extremo de crueldade, podem me influenciar até não querer mais, e eu resistir à tentação e não fazer nenhum tipo de atitude prejudicial a outra pessoa. O mérito também vai ser meu. Então, nós, na verdade, sempre somos responsáveis por aquilo que nós plantamos, seja algo positivo ou algo negativo. Mas isso não impede que a gente tenha essa influência, né? Que a gente não passe por essa influência durante o nosso processo aí de decisão também. 544, Fran. Poderiam maus espíritos suscitar-lhe planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? No caso de intuir o general lá, né? Isso. Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Bom, então aí a gente está ainda nessa situação do general, né? Porque os espíritos, eles, olhando do ponto de vista dos maus espíritos, eles poderiam simplesmente, assim, fazer com que, poxa, ao invés de você pegar o caminho A, general, orienta sua tropa a ir pelo caminho B, a fazer algo diferente, apenas com o objetivo de inspirar uma ideia equivocada e o general se dá mal, assim como toda a sua tropa, né? Então, entra aquilo que nós já tínhamos conversado a respeito do livre-arbítrio. E essa questão do livre-arbítrio, ela vai esbarrar em uma outra situação que é muito importante, que a gente fala bastante aqui nos estudos, que é a respeito do conhece-te a ti mesmo. Porque quando Santo Agostinho fala sobre isso, ele, né, lá a gente ainda vai passar por essa questão famosa, 919A, a gente precisa sempre perceber esses cuidados e esses critérios no nosso dia a dia. A gente começa a se conhecer, a gente começa a perceber aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós não gostamos de fazer. A gente já, hoje em dia, pode falar assim, poxa, quando a pessoa fala dessa forma comigo, eu fico sufocado, eu às vezes me sinto mal. Eu conheço pessoas que, por exemplo, se uma pessoa gritar com ela, ela começa a chorar na hora. Não é de raiva, às vezes é de susto, de medo, de ansiedade daquela situação. Então, a pessoa ela começa a se conhecer. Por outro lado, tem outras pessoas que elas são uma delicadeza danada para falar. E assim como elas são tratadas dessa forma, elas também tratam os outros. Então, a gente vai percebendo como que cada um reage a um estímulo diferente, a um gesto de carinho ou a um gesto de raiva, de ingratidão. E a gente começa também a perceber como nós costumamos a reagir e a pensar em respeito de determinadas situações. E esse modo de agir e de pensar, ele naturalmente, né, pelo menos é o que a gente espera enquanto cristãos, enquanto nós nos esforçamos para cumprir aí os propostos das lições de Jesus, é que eles vão mudando ao longo do tempo. Então, se antigamente, às vezes, a gente via uma situação, por exemplo, vamos dizer assim, um mendigo está numa situação ali de rua, está pedindo ajuda, e antigamente a gente podia olhar para essa pessoa e pensar assim, poxa, ele está aí bebendo, usando crack, usando droga, fazendo um monte de coisa errada e não quer trabalhar, então eu também não vou ajudar. Esse poderia ser um pensamento antigo nosso. E depois, com o passar do tempo, a gente pode olhar para ele e falar assim, poxa,
eu posso ajudar, porque o meu papel não é julgar, o meu papel é amparar naquilo que eu tenho capacidade de fazer. E aí muda a percepção. Eu mudei o meu pensamento. Então, o meu pensamento, eu posso esbarrar com a mesma circunstância, com a mesma situação, em determinadas épocas diferentes da minha vida. E eu posso pensar de maneiras diferentes a respeito da mesma situação. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a pensar e a perceber como nós encaramos determinadas situações. E, naturalmente, a gente já começa a perceber quando a gente está mais sereno, quando a gente está tranquilo, ou quando a gente acorda já um tanto quanto agitado. Tem dia que parece que, naturalmente, a gente já acorda mais irritadiço, que qualquer má resposta a gente já devolve como uma má resposta. Tem dias que parece que a nossa paciência, que já é às vezes tão pouca, ela está inexistente. Então a gente vai começando a perceber quem de fato nós somos. E isso é muito importante porque a influência dos espíritos na nossa vida, ela se dá principalmente a respeito dos pensamentos, das ideias. Então essas ideias, elas vão rondando na nossa cabeça. Porque o pensamento, como diz Emmanuel, né, lá no livro Pensamento e Vida, e Kardec também aborda isso, ele tem uma forma pensamento. O pensamento, ele na verdade é uma matéria. E essa matéria, esse pensamento, ele é composto pelos nossos sentimentos, pelas nossas crenças, pelos nossos valores. E esse sentimento é que vai dar a coloração desses pensamentos. Então, à medida que a gente pensa, é como se fosse de fato aquele cartoon, aquelas revistinhas, né, de histórias em quadrinhos, que quando as pessoas, né, os personagens vão fazer uma fala, aparece aquele balão de pensamento e ali vem a frase escrita. Os nossos pensamentos, quando a gente analisa do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Tudo que vocês estão pensando aí enquanto eu falo, do ponto de vista espiritual, isso está emanando. E esses pensamentos, eles são depositados no fluido cósmico universal e, naturalmente, eles não ficam restritos ao nosso ambiente onde a gente está. Então, imagina num ponto de vista do nosso lar. A nossa casa, ela está repleta dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente fica pensando no nosso lar. E está repleto também dos pensamentos das pessoas que moram conosco, da nossa esposa, do nosso filho, do nosso pai, do nosso irmão, enfim, das pessoas que ali convivem. Mas a gente sabe que as paredes físicas, elas não seguram esses pensamentos, e eles ficam indo e vindo. Então a gente recebe os pensamentos também dos nossos vizinhos, das pessoas que estão ao nosso redor. E esses pensamentos não são apenas dos encarnados, são também os pensamentos dos desencarnados. Então a gente recebe os pensamentos na nossa casa dos nossos guias e mentores, assim como também de todos aqueles espíritos que nos perseguiam, nos perseguem, ou que apenas querem nos influenciar para um mau caminho. Esses pensamentos, eles estão rondando. Acontece que, e aí é muito importante esse detalhe, quando a gente fala sobre a importância do evangelho no lar, porque um dos principais motivos de se fazer o evangelho no lar é essa limpeza e essa harmonia de pensamentos para retirar aqueles pensamentos imperfeitos que nós temos, de baixa sintonia, e que também recebemos em nosso lar, porque a gente sabe que o padrão vibratório da Terra ainda é muito baixo, ainda é muito terra a terra, e esses pensamentos eles chegam também no nosso lar. Então, o que acontece? Esses espíritos, os nossos guias e mentores responsáveis pelo nosso evangelho no lar, no determinado dia, no determinado horário, é como se eles fizessem, apagassem, passassem a borracha nesses pensamentos deletérios e limpassem todo o ambiente psíquico desses pensamentos e a gente conseguisse discernir melhor aquilo que é de fato nosso e aquilo que não é nosso. Discernir os pensamentos positivos dos pensamentos doentios. Porque o único pensamento que fica nessa esfera de vibração mais baixa são os pensamentos de sintonia e de vibração mais baixa. Porque vocês já ouviram aquela frase do Chico: a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Por que ele diz isso? Porque a oração ela é um pensamento que pode ser materializado ou não, através da fala. Então, uma mãe está fazendo aqui uma oração para o seu filho. Essa oração pode ser um Pai Nosso,
Ou seja, eu posso ter a mãe fazendo um Pai Nosso pelo filho e um amigo fazendo um Pai Nosso pelo filho dessa amiga. As formas, as palavras são as mesmas. Mas por que que a prece que a mãe está fazendo vai arrombar as portas do céu, enquanto que às vezes a oração do amigo não vai ter esse poder? É porque a vontade que a mãe coloca numa prece pelo seu filho, ela é muito maior do que a de um amigo vai fazer pelo seu filho. Por quê? O que move, o que faz com que esse pensamento ele saia da nossa terra a terra, seja transportado pelo fluido cósmico universal até as esferas superiores, é a vontade. Por isso que Kardec coloca que fala o pensamento e a vontade para o espírito é como se fossem as mãos nossas encarnadas, para fazer impulsionar esse pensamento até essas esferas superiores. Então, esses pensamentos eles estão sempre rondando no nosso lar, no nosso trabalho. E aí, se a gente não sabe qual é o tipo de pensamento que a gente começa a ter, a gente não vai saber distinguir se aquele pensamento é nosso ou se aquele pensamento a gente não costuma ter. Se é um pensamento doentio, se é um pensamento equivocado. E aí, se a gente toma um pensamento equivocado como um pensamento nosso e agimos a respeito e a partir deste pensamento, aí naturalmente a gente sofre as consequências, né, de, de acolher aquele pensamento e de obrar por aquele pensamento. Mas aí isso também já será, então, uma responsabilidade nossa. Então, o que Kardec ele coloca aqui, na verdade, os espíritos colocam como resposta, é que o general ele precisa ter um critério bem aquilatado para conseguir distinguir uma ideia falsa, porque senão não era para ele ser general se ele não tivesse essa capacidade, era para ele ser apenas um soldado. Então, isso é muito importante para nós, enquanto cidadãos, enquanto espíritos aqui encarnados, essa capacidade de nos autoconhecer, a fim de que nós possamos distinguir aquilo que é de fato ideia nossa, pensamento nosso, e aquilo que é uma influência espiritual, para que a gente perceba quando a influência é salutar, é positiva, mas também quando é uma influência negativa. Eu falei demais nessa questão, não sei se ficou claro, pessoal, ou se ficou confuso, ou se tem mais alguma consideração que vocês queiram fazer. Franco. Assim, conscientemente, ele, nesse caso, ele recebeu uma ideia falsa, ele não vai saber que a ideia é falsa, né? Mas ele vai falar assim, nossa, seria um absurdo se eu fizesse isso, não ia dar certo, né? De repente. E aí ele não é um processo consciente, né? Eu acho, não sei. Mas é uma pergunta. Na verdade, assim, esse processo de consciência, antes de passar a palavra aí para o Edu, isso, na verdade, acontece muito para a gente. A gente percebe que hoje há uma corrente muito forte a respeito do mindfulness, né? Ou seja, daquela atenção plena de, poxa, eu estou com a minha mente naquilo que eu estou fazendo, ou seja, eu estou prestando atenção no que o Pedro está falando, e não se está chovendo ou não, no meu celular e tudo mais. Porque quando a gente não está com esse processo, com essa consciência no lugar certo, a chance da gente adotar algo, uma ideia, sem perceber, é muito grande. Por isso que muito se fala ainda hoje também sobre a influência negativa das redes sociais, do aparelho telefone, de como que muitas obsessões hoje estão sendo instaladas por esses processos, porque é quando a gente sai um pouco da nossa autoconsciência, quando a gente sai um pouco dessa atenção. E aí é um processo que, na verdade, nós precisamos ter de fato essa consciência, porque se ele é um general, ele tem uma capacidade de discernimento para acolher se aquela ideia é boa ou ruim. Então, por exemplo, se um espírito recomenda ele e fala assim, poxa, você pode vamos passar por aquela rota daquela situação, passar por pela aquela estrada, porque ela é uma estrada que vai ser mais rápido. Mas ele, por ser um general e está estudando aquele planejamento todo, ele sabe quais são os melhores caminhos ou não. Se ele passar por aquela rota, quais serão as dificuldades, se vai ser um lugar montanhoso, se vai ter muito buraco, quanto de combustível ele vai ter que ter para poder passar por aquela situação. Então, ele tem a capacidade de discernir e de julgar
se aquela ideia ela vai ser boa ou não. Então, é um processo consciente, e distinguir essa ideia falsa é justamente nesse sentido, porque ele, por estar num cargo que requer mais responsabilidade e também mais capacidade técnica, ele consegue distinguir coisas que, às vezes, um soldado que não tem esse preparo não conseguiria distinguir. Então, eu entendo mais nesse sentido, tá, Fran? Essa pergunta aí. Só uma coisa que eu acho que não tem diretamente a ver, só um minutinho, por favor, tá? Não, que isso. É só uma coisa que eu acho Cara, que não tem diretamente a ver com questão, assim, indiretamente, né? Deus permite que as guerras aconteçam, com certeza, porque senão elas não aconteceriam, nada acontece sem que ele queira, né? Uhum. Mas, assim, é tão complicado a gente pensar que de uma coisa tão horrível como uma guerra possa ter um proveito, né? Da espiritualidade, que ela possa ser necessária. Ela é necessária na condição que a gente está, né? Para quem está ali participando ali, né? Quem está morrendo, né? Na guerra, ou sofrendo as consequências, é, é porque tem que passar por isso, por conta da lei do retorno, né? Mas é muito estranho a gente pensar que a guerra é uma coisa que é necessária, né? Na verdade, não é necessária, né? Deus não quer a guerra, mas ele permite a guerra pelas escolhas que os seres humanos fazem, né? Então, É, é mais nesse sentido. é. Vou passar só a palavra para o Não, Edu tá bem, era só e um parênteses aí. volto depois nisso aí, Fran. Tá. Edu. É, vou tentar resumir aqui mais ou menos o que a gente entende das perguntas do Kardec com relação a Napoleão, que tinha uma forte intuição aí, talvez por isso que Kardec pergunte isso, né? Trazendo um paralelo para a questão nossa enquanto, de alguma forma, médios, né? De alguma forma, todos nós somos médios em algum grau, né? Uma doutrina nos explica. O Napoleão, ele tinha uma intuição no início dos combates que ele travou, né, tentando levar os ideais da Revolução Francesa, né, resumindo, liberté, égalité, fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade, né, para toda a Europa. Enquanto ele tinha esses ideais na mente dele, estava dando certas intuições. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Né? Enquanto a gente está num caminho correto, digamos assim, as intuições vêm como positivas. Quando ele o poder subiu a cabeça dele, ele quis se coroar imperador, a ponto de quando o Papa foi coroar ele na frente do Papa, ele mesmo pegou a coroa e botou na cabeça dele, dizendo o que para o Papa? Né? Ó, eu mando mais que você. Já dominei aqui a maioria dos países da Europa, né? Estão na minha mão. Vou chegar lá, vou, né, dominar toda a Europa e vou ser um imperador europeu. Né? Quer dizer, ele se desvirtuou. Quando ele desvirtuou, a intuição passou a ser negativa, ele começou a perder as batalhas. Né? A gente pode trazer um paralelo para a nossa vida mesmo. Enquanto a gente está num caminho positivo, num caminho de busca, de espiritualização, tá ok, as influências são positivas. Quando a gente, né, o poder sobe a cabeça, a gente, né, é vencido pelo mundo material, digamos assim, as intuições vão vir de forma negativa. Né? Não que seja uma fatalidade, né? Nunca é uma fatalidade. Eu estava até conversando isso com o Pedro semana passada. Em algum momento o bem vai nos tragar, né? Em algum momento o bem vai nos dominar. Por livre escolha nossa, né? Sem dúvida. Nós temos que querer, né? Mas uma hora o bem vai vencer dentro da gente. Mas enquanto isso a gente tropeça nesse sentido, né? Quando estivermos num caminho positivo, intuições positivas. Quando estivermos num caminho de busca de poder, né? Só trazendo aí uma última reflexão sobre o que a Flan falou sobre as guerras. Infelizmente, creio eu, no mundo de provas e expiações, é um mecanismo que leva de alguma forma a um progresso. Né?
Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial havia um preconceito contra judeus, não só na Alemanha. E não era só contra judeus, era contra ciganos e qualquer outros povos menores, digamos assim, né? Que é outra minoria. E com o que os alemães fizeram com esses povos, né? Um trabalho de extermínio, uma tentativa de extermínio, levou aos povos europeus a se envergonharem daquilo, né? Se envergonharam daquela própria motivação que eles tinham em tratar minorias como inferiores. Não era só do alemão, não. Isso era, boa parte da população europeia tinha essa tendência, né? E com o que a Alemanha fez, gerou-se uma vergonha. Tanto que a ponto deles se unirem, né? Uma parte dos países da Europa Ocidental, vamos citar aí Inglaterra, França, Alemanha, Áustria, Itália, todo esse pessoal se uniu hoje. Hoje tem uma União Europeia que começou por uma motivação econômica, é só um pano de fundo para parar com as guerras, né? Para parar com as guerras. Infelizmente, né, era, vamos dizer, um mal necessário, mas uma característica do mundo de provas e expiações, né? Infelizmente ainda persiste ainda, né, algumas situações aí como a Rússia invadindo a Ucrânia, aquele conflito de Israel com o mundo árabe, né? E atualizando aí, quem quiser ver, né, posso até postar aí um amigo aqui de Juiz de Fora, especialista nisso. Ele vai a fundo na questão histórica. Basicamente o que ele fala é que é o seguinte: não existe um lado santo, tá? Quando a gente vê aí a televisão falar que tem um lado ali que está inocente, não existe isso, né? Sempre os dois lados estão com vontade ali de ganhar ter algum ganho, né? Pode ser político, pode ser econômico, pode ser psicossocial, estratégico. Infelizmente, não se pode defender um lado assim, só porque a televisão fala que aquele lado é o lado inocente. Os dois lados, em geral, né, sempre tem aí razões não cristãs para continuar a guerra, infelizmente. Era só minha contribuição. Show de bola, Edu. E assim, aí a gente percebe que, de fato, as guerras têm esse lado ainda muito dos interesses pessoais, né? Porque quando a gente coloca, a gente não, né? Os espíritos colocam que a grande chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo, é justamente por conta disso. A gente está sempre colocando os nossos interesses, e aí podem ser todos esses que o Edu falou, na frente das outras pessoas, né? E aí começam a dar os problemas. Então, a gente ainda também, quando a gente olha essa questão de guerra e tudo mais, a gente ainda pouco se estuda e pouco se conhece e compreende sobre a lei de destruição, né? Então, a lei de destruição, ela também faz parte da lei divina. Agora, ainda enquanto Napoleão também, Napoleão, ele tinha uma missão muito clara aqui na Terra, né? E ele era um espírito, vamos dizer assim, não vou colocar missionário nos termos desses grandes missionários, mas ele tinha uma importância grande, que era principalmente um dos objetivos da unificação da Europa. A grande questão que ele conseguiu, mas pela forma como ele conseguiu, havia, né? Que ele fez isso foi através das guerras. Então, tem um asterisco lá nessa situação, e que aí só a justiça divina sabe ponderar toda essa trama, né? Mara, Boa noite, Pedro. boa noite. Eu tenho uma dúvida, eu fico pensando, porque desde que eu me entendo por gente, tem essas guerras lá no Oriente Médio, né? Uhum. Isso será que pode ser também uma coisa de reencarnação de outras vidas que vêm e as minhas. Não sei, sabe? Porque sempre são aquele povo lá, desde que eu me entendo por gente, que estão em guerra, né? Será que pode ter alguma coisa a ver com reencarnação? Obrigada. Assim, aquela parte lá do Oriente Médio, né, quando a gente pega ali Palestina, Israel, eles sempre estão em guerra há muito tempo, né, e sempre em nome de Deus ali. Então, isso não começou recente, isso vem lá de trás mesmo, de fato. E se a gente for escarafunchar isso, assim, a gente vai
com muita situação. E para esclarecer a respeito dessa situação das reencarnações, a gente sabe que a gente não reencarna só num local, né? Então, por exemplo, os judeus, os palestinos, o pessoal que está lá hoje, não necessariamente é o mesmo que está lá todo o tempo, né? Às vezes a gente já pode ter reencarnado lá e ter feito ali até mesmo essas guerras. Então, essas reencarnações, elas não são apenas num país específico. Elas se dão em todo o planeta Terra, né? Em todos os países, a gente vai rodando isso daí. Mas para ilustrar, eu vou contar um caso rápido que Haroldo conta numa das suas palestras. E ele fala o seguinte, que na divisa de Minas com São Paulo, tinha uma fazenda, 2 fazendas. E essas 2 fazendas eram cortadas por um rio. A família mineira, determinado dia, o avô lá, o patrono daquela família, ficou olhando para aquele rio, para aquela faixa de terra e falou assim, olha, a nossa fazenda ela não vem até aqui no rio, não. Ela atravessa o rio, ela vai para o outro lado. Eu vou mudar essa cerca de lugar. E ele vai mudar a cerca de lugar. Aí a família paulista olha para aquela situação e fala assim, olha, isso daí está errado. A sua propriedade acaba aqui no rio, ela não pode vir para o lado da minha. Vai e leva a cerca lá para o outro lado. Aí dá uma confusão danada, os dois aparecem com a arma, um mata, o outro morre e os dois desencarnam. Tanto o mineiro quanto o paulista. Aí vão para o mundo espiritual. Eles analisam aquela situação e falam assim, olha, fizeram lenha. A gente agora vai ter que reparar essa situação. A gente vai fazer o seguinte, o mineiro vai reencarnar na família paulista e o paulista vai reencarnar na família do mineiro para poder reparar essa situação. E aí eles reencarnam, passa um tempo, até que mais tarde, eles já aí perto dos 20, 30 anos, começam a olhar aquele rio e aquela cerca, e todos os dois começam a ter o mesmo pensamento, olha, minha propriedade ela não vem aqui não, ela vai além do outro rio. E aí o pessoal da família mesmo, olha, não mexe com isso não, isso já deu confusão, o avô do seu aqui já deu problema com isso, ele já morreu por causa dessa cerca, deixa essa cerca onde está, não mexe com esse negócio não. Resumo da ópera, o outro tenta passar a cerca para o outro lado, o outro não aceita, os dois entram em conflito de novo, um mata, o outro morre, os dois desencarnam e voltam para o mundo espiritual. Eles analisam aquela situação toda, estamos ali há 300, 400 anos na mesma situação, todos dois com essa situação de reencarnar ali no mesmo lugar, achar que a cerca vai até adiante, mata e é morto pelo mesmo motivo. E quando analisa, passaram ali 300 anos e eles não saíram do mesmo lugar. Então, na verdade, Haroldo conta essa situação e ele não conta o desenrolar desse caso, ele para aí, porque, na verdade, o que está por trás dos espíritos, o problema não é a cerca. O problema é a imperfeição que ainda se faz presente no espírito. Será que a imperfeição que esses espíritos apresentam é não se contentar com o que tem? Será que a imperfeição desses espíritos ainda é, por exemplo, almejar e desejar aquilo que é de posse da outra pessoa? Então, o problema ele não vai se resolver com a cerca. O problema é uma imperfeição espiritual, uma imperfeição que faz parte daquele espírito, que pode ser alguma dessas questões, entendeu? Então, essas guerras, esses conflitos lá do Oriente Médio e tudo mais, relatam e mostram, na verdade, o problema não é se é judeu, se é palestino, se é isso ou aquilo. Relata ainda a imperfeição espiritual dos espíritos que estão lá, de uma tolerância religiosa, de um respeito, de uma dificuldade no diálogo. Então, é uma imperfeição espiritual. O contexto pouco importa, sabe? Pouco faz diferença. Mas a grande dificuldade e o grande objetivo é, de fato, resolver o que está por detrás dessa consequência, né? Ou seja, resolver a causa, resolver essa imperfeição moral que ainda se faz presente em todos aqueles que optam pela guerra, né? Eu não sei se ficou claro, Mara, se era isso que você tinha perguntado. Obrigada. Beleza. Vamos lá, Fran, 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista
por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? E isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração, e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Bom, essa questão da dupla vista a gente já estudou aqui também, né? A dupla vista ela é uma questão anímica, na qual a alma, né, ou seja, nós, enquanto encarnados, nos desprendemos um pouco do corpo físico, esses laços, eles se afrouxam um pouco, e a gente consegue despertar, né, ter uma visão mais clara do ponto de vista espiritual, e aí, naturalmente, conseguimos enxergar de forma mais ampla, de forma mais clara, de forma mais objetiva, até mesmo as situações que estão se envolvendo naquilo tudo ali. Então, essa visão intuitiva também é um contato que nós vamos tendo com os espíritos para que essa intuição ela flua cada vez melhor, a gente capte e perceba ela cada vez mais clara, mais objetiva, né? Então, quando os espíritos respondem que isso se dá com o homem de gênio, essa expressão homem de gênio, Kardec aborda lá na Gênese. E ele, em resumo, ele explica que é um espírito mais velho, um espírito que já está experimentado, que ele já está com um ponto de vista espiritual, um ponto de vista moral também um pouco mais avantajado. Então, são espíritos com mais reencarnações e com um pouco mais de sabedoria, vamos dizer assim. Então, essa inspiração ela vem dos espíritos que os dirigem e que se aproveitam dessas faculdades, né, tanto da dupla vista, quanto também dessa faculdade da intuição, do campo intuitivo mais aberto, para poder perceber e captar essas ideias com uma maior facilidade, enquanto que outros não têm essas habilidades ainda desenvolvidas, ou seja, como se fossem sentidos, igual a gente tem o fato, a audição, o tato, o paladar, tem pessoas que têm esses sentidos mais apurados, mais acurados do que outros. A dupla vista, essa visão pela intuição, vamos dizer assim, pela inspiração, ela são sentidos também que algumas pessoas já têm isso um pouco mais desenvolvido, enquanto outras têm menos, né? Mas são todos atributos e faculdades aí do espírito. 546, Fran. No tumulto dos combates que se passa com os não. No tumulto dos combates que se passa com os espíritos do que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha. Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, nos casos de morte violenta, são esses casos aí que o espírito vamos dizer assim, arrancado rápido do corpo, né, e tem essa morte muito abrupta, muito violenta, muito instantânea, muitas vezes eles nem se percebem mortos ainda, né? Ou seja, ainda não se dão conta de que o corpo físico ele cessou a vida e eles julgam ainda estar vivos, né? E aí eles é como se ficam atordoados, custam a perceber que de fato eles passaram para o mundo espiritual. E aí isso vai depender também da condição evolutiva de cada um. Primeiro que é muito raro ter espíritos, né, que assim que o corpo físico morre, ele já está consciente que ele retornou ao mundo espiritual e já está adaptado naquela situação. Então, o que geralmente ocorre é que isso leva um prazo, leva um tempo para o espírito se adaptar e perceber que está, de fato, no mundo espiritual. E aí, alguns, eles, percebendo ou não essa situação, ainda optam pela guerra, querem continuar ali procurando, atacando e se protegendo contra os inimigos, continuam vivendo essa ilusão. E, na verdade, a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, essas guerras também acontecem, e eles podem ainda, se for o caso, muitas vezes continuar auxiliando e trabalhando até mesmo a favor do exército que ele trabalhava enquanto encarnado, né? Só que agora do ponto de vista espiritual, então isso pode se acontecer.
Mas, por outro lado, também pode ter aquelas situações que os espíritos eles simplesmente percebem que então, já desencarnaram e que, às vezes, eles não querem, nem se interessam pela guerra, nem pela essa batalha, né? E aí deixam isso e vão se ocupar com outras situações. Fran. Eu não me lembro qual foi o programa, mas eu vi um documentário em que as pessoas estavam dizendo sobre mais de uma testemunha que avistou num campo antigo de batalha, na Europa, uma tropa, sabe? Caminhando assim, você vê que eles já desencarnaram e eles continuam perpetuando aquele momento da batalha, né? E Uhum. ali plasmando aquelas armas, aqueles uniformes, toda a situação perpetuando. É impressionante, né? É. Pode ler o próximo? Pode, eu só queria aproveitar para Ah, fazer 2 comentários aqui também, tá para a certo. gente ir na próxima, que é o primeiro, aproveitando esse gancho que você falou dessa situação, no nosso lar, quando há a Segunda Guerra Mundial, André Luiz relata para nós todo o trabalho que é feito, né, para socorrer e amparar é, esses espíritos que estavam desencarnando na guerra. Então, vale a pena quem quiser ir rememorar, ler lá esse trecho que está lá, escrito em Nosso Lar, que fala justamente sobre a colônia, Nosso Lar, o trabalho que foi feito, né, a sirene ali tocando e como que eles começam a se preparar para amparar e acolher aquele pessoal. E aí também, aproveitando esse gancho que a Fran disse, aí é uma lenda, né, mas que pode ter um fundo de verdade ou não. Mas o pessoal conta, né, que lá no Rio de Janeiro, o patrono é São Sebastião, né? Então, quando estava tendo a ocupação da Baía de Guanabara, diz a lenda que o pessoal viu São Sebastião do lado dos portugueses, defendendo ali o seu território, né? Defendendo ali as terras. Então, a gente sabe que, do ponto de vista espiritual, eles confundem essas alegorias e pode ter mesmo essa situação toda, porque quando a gente lê a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, há um motivo da faixa territorial do Brasil ser essa extensão toda, de terem tentado fazer aqueles movimentos separatistas e não ter ido adiante, e a gente sabe que tem espíritos responsáveis pelos territórios, pelas divisas, por todas essas situações. Então, apesar de ser uma lenda, pode ter um tanto quanto um fundo de verdade aí nisso tudo, né? Edu. Trazendo na história um fato muito positivo, né? Na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o Natal de 1916, se não me engano, ou 17. Tem até um documentário que fala sobre isso, né? De repente lá um alemão foi brincar lá com um inglês ou francês, né? Então, tinha os alemães de um lado e franceses e ingleses do outro, nas trincheiras. E ali parece que subiu uma bandeirinha branca, o outro ali sorriu, pô, Feliz Natal aí. Aí começou um se aproximar com o outro, de repente estavam jogando até futebol no dia de Natal, né? Quanto que às vezes, mesmo em uma guerra, né, pode suscitar ali espíritos com uma bagagem, superior, né, também se permitirem se confraternizar num dia tão especial quanto o Natal, né. Infelizmente não durou além do dia do Natal, mas foi um fato histórico, documentado até, que realmente ocorreu. Verdade. Muito bom. Léa. Arthur, eu até queria que você me esclarecesse um pouco mais sobre isso. Eu já assisti uma palestra, não me lembro se foi o Haroldo, mas foi num desses eventos espíritas, onde que o palestrante relatou que, por exemplo, no caso, até nesse caso atual, né, da Rússia e tal, que há todo um preparo no mundo espiritual, né, colônias inteiras se preparam para receber esses espíritos desencarnados através da guerra. E que ali acontece, né, como todos nós sabemos, é,
a questão dos créditos e dos débitos da nossa jornada espiritual, da nossa jornada, né, como almas mesmo, né? Então, assim, nem todos irão reencarnar com débitos, porque às vezes tem muitos créditos de outras encarnações. Aí eu queria que você me ajudasse a esclarecer isso aí. E assim como ele, inclusive, depois até acabou entrando na questão da pandemia, né? A quantidade de colônias que foram formadas e de espíritos, inumeráveis espíritos, preparados para receber toda aquela quantidade de pessoas que desencarnaram na pandemia, né? Então, assim, ele disse que muitas vezes a gente até é um pouco ingênuo nessa percepção, né, de que eles não se preparam, digamos assim, né? É que a gente às vezes fica muito materializado e às vezes a gente não se prepara aqui na Terra, né? Mas que há no mundo espiritual todo um preparo com muita antecedência e eles têm realmente toda a consciência do que vai acontecer, né? Assim como foi falado agora há pouco, aí eles podem intervir, né? Aí eu queria que você me esclarecesse sobre isso um pouco mais. Uhum. Olha, nesse relato que eu falei do livro Nosso Lar, né? Essa sirene, ela toca bem antes da guerra começar. Então, quando toca essa sirene, o pessoal lá já começa a se preparar em termos de oração, de vibração, porque esses recursos são os salutares, né? São os que fazem diferença no amparo a esses desencarnados. Então, quando há esses desencarnes coletivos, seja através das guerras ou da pandemia, igual você citou no exemplo, o tanto de gente desencarnando foge daquele padrão normal, vamos dizer assim, que a Terra está acostumada a ter, né? De renovação aí, enquanto sociedade. Então, naturalmente, nenhum desses espíritos que desencarnam, eles ficam desamparados, eles estão ao léu. Por maior a crueldade que eles possam ter, há sempre alguém ali assessorando e vistoriando. Então, nessas épocas de guerra ou até mesmo da pandemia, né, quando tinha muita gente desencarnados ao mesmo tempo, aqueles espíritos, né, que são responsáveis pelo processo aí de recolhimento, de receber esses espíritos, de ajudar no desligamento do corpo físico, eles ficam aí completamente sobrecarregados, né? E há esse desgaste, há esse trabalho muito forte, muito ativo. Eu me recordo que na época da pandemia, uns grupos, né, receberam algumas mensagens assim sobre até mesmo como seria importante nós encarnados, ao dormirmos, nos preparar, fazer uma oração para que talvez a gente pudesse ajudar nesse trabalho, seja doando fluido, seja através de prece, de oração, do que for, porque eles precisavam, de fato, de ajuda para receber esse pessoal todo. Então, assim, nesses processos de desencarne coletivo, de fato, há muitas equipes fazendo esse trabalho. E agora, essas ponderações, né, de metrificar até onde vai ser a próxima encarnação, isso é só a lei divina e o planejamento, né? Porque quando a gente analisa a lei divina, é uma lei de justiça, amor e caridade. São as três juntas ao mesmo tempo. Então, é aquilo que está no Evangelho, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, a pessoa passa uma vida toda, uma encarnação toda, cometendo equívocos, às vezes delitos, que no finalzinho da encarnação ela faz um gesto de generosidade, um gesto de amor, que é tão importante, tão relevante e tão marcante na trajetória daquele espírito, que às vezes consegue só naquele fato anular muitas coisas equivocadas que ele fez na encarnação. Então, essa balança a gente não tem, infelizmente, para poder ponderar, mas isso certamente a equipe espiritual e os responsáveis pelas nossas encarnações, eles têm sim. Não sei se foi isso que você perguntou, Leia. Se não, você refaz a pergunta, eu tento me explicar melhor. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, Arthur. Obrigada. Então tá. Fran, vamos só ler aí a 547 e 540. Ah, não, 547 a gente já foi? Não, Não, né? não.
Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Nossa. Então assim, eu acho que essa parte aí, eu só estou colocando meu computador, gente, para carregar aqui, porque agora que eu vi que ele vai acabar a bateria. Mas acho que essa parte Kardec deixa bem claro aí também, né? E, enfim, vamos lá, só ler a 548 também, Frank, aí eu comento e a gente encerra aqui também, só para a gente poder fechar esse item. Por isso que ele fica confuso, né? Se ele continua até a ouvir o barulho lá da Exatamente, por isso que muitos não dão conta, né, que desencarnaram. O Eduardo pediu, só vou ler rapidinho aqui, tá, Eduardo, que o Pedro pediu. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito, cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Parece isso tão, desculpa, parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrada no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinações. Então, é aquilo que a gente tinha comentado, né? São raras essas mortes instantâneas, porque a morte é a morte do corpo físico. Agora, o desencarne, né, é o desenlace, ou seja, é a separação da alma e do corpo. Então, o grande, vamos trazer para o nosso dia a dia, né? A grande missão nossa, a nossa grande, o nosso grande objetivo enquanto espíritas, conhecedores dessa doutrina, é, de fato, nós colocarmos a nossa mente, o nosso coração no mundo espiritual, estando encarnado. Porque se a gente a vida toda trabalha, pensa e age, já nos colocando no mundo espiritual, quando chegar a hora de regressar, a gente já está lá. Por isso Jesus diz, onde está aí o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Então, se a gente deixa o nosso coração nas coisas da matéria, para que a gente desencarnar, a gente fica preso aqui. Mas se o nosso coração, a nossa mente está no mundo espiritual, isso facilita a nossa adaptação. Edu, vou te dar 30 segundos para você fazer o comentário para a gente ir para a segunda parte. Só porque eu já até fugi do tempo aqui, só para poder encerrar esse tópico. Tranquilo, só trazer aqui a minha experiência pessoal, né? Eu sou do Exército, sou da reserva. O movimento espírita nas três armas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, é um movimento muito intenso. O militar ele pode ser um profissional digno, né? Pode ter valores espirituais, mesmo estando ali, né? Eu acho até muito importante estar ali pessoas assim. Mas eu vi colegas espíritas que sucumbiram, né? Eu tenho um amigo, né? Não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, era espírita enquanto cadete, enquanto um aluno de universidade do Exército, né? Mas que hoje ele gosta de fabricar facas, né? Ele leu isso tudo que a gente leu agora, hein? Ele teve acesso a isso, mas sucumbe. É o que você falou agora, hein, né? Infelizmente sucumbe. Infelizmente isso é que move a maior parte dos generais do mundo, né? Generais, coronéis, seja o que for. Vai subindo na carreira, às vezes vai esquecendo os valores espirituais que recebeu na base,
E vai se perdendo nesse desejo aí, às vezes, que o Brasil tem que ser um grande país, que o Brasil tem que se projetar no mundo, né? E esquece que o Brasil pode ser projetado no mundo, sim, com valores espirituais, não com os valores materiais, né? É só essa minha contribuição. Show de bola. Bom, pessoal, então, maravilha. Muito obrigado aí a todos vocês. Vamos encerrar a nossa gravação e passar para a nossa segunda parte. O Edson já está postos aí para fazer a Sagradamente Cristo, né, Edson?